A paz a todos, primeiro os irmãos presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Vamos iniciar então essa ministração e eu espero que Deus fale no nosso coração. Primeiro no meu, que vou estar ministrando, mas no de todos, pois é algo importante que nós vamos falar hoje para todos que desejam ter um ministério na Igreja de Jesus Cristo. Na realidade, quando nós ouvimos falar de Jesus, quando o Espírito de Deus nos deu o entendimento do plano de salvação, e nós pudemos optar em dizer sim a Jesus Cristo, recebendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador, naquele momento exato nós fomos salvos. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no nosso ser. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E naquele momento nós recebemos um ministério. E é sobre esse ministério que nós vamos falar hoje, né? E a Bíblia fala de uma maneira figurativa, falando do templo. Quando Moisés, ou quando Deus, através de Moisés, resgatou o povo do cativeiro, o Senhor deu a ele vamos dizer assim, um esquema, um mapa, é que eu esqueci o nome do documento, para construir o templo conforme ele existe no céu. Tanto que Deus disse, você precisa seguir minuciosamente os dados que eu estou te passando para você construir a tenda. Tem que ter, e você ler ali em Levíticos, em Números, você vê o cuidado que Deus teve de informar a Moisés para ele construir exatamente conforme a vontade do Senhor. Então ele fala do templo. No templo havia o quê? A presença de Deus. Não é? Note o Velho Testamento. No templo haveria também o que? O sacerdote. Ele iria fazer a expiação ou o sacrifício para perdão dos pecados. Então, quando nós olhamos, no caso, a tenda, e posteriormente Salomão construiu o templo do Senhor, também seguindo exatamente como Deus mandou construir, porque ali no templo iria ser feito o sacrifício para perdão dos pecados do povo de Israel, do povo judeu. Nós vemos que para que haja perdão, tem que ter o templo, tem que ter sangue, tem que ter o sacerdote, não é? Isso tudo é uma figura de Cristo. Por isso que eu comentei aqui hoje que nós temos que entender antes de Cristo e depois de Cristo. Quando alguém falar, trouxer um entendimento, trouxer um entendimento de uma profecia ou das profecias bíblicas, você precisa saber interpretá-la hoje e não antes. Senão nós vamos entrar em confusão. Né? Quando nós falamos de Deus habitar em nós vamos falar daqui a pouco. Quando nós falamos de ministério, quando nós falamos da igreja estar aqui, às vezes nós falamos assim, por que Deus permite que as pessoas boas morram? Né? E quando nós falamos boas, nós falamos dos irmãos próximos. Por que não morreu fulano, esse cano, né? Bom, nós temos essa característica também. Na tua casa, você tem... Quem que você escolhe para entrar na tua casa? Pessoas más ou pessoas boas? Né? Na nossa casa, entra quem você conhece, pessoas boas, pessoas que te agradam. Deus é assim também. Deus vai recolher na sua casa quem agrada a Ele. Pessoas boas, e nós falamos sobre pessoas boas hoje aqui. Tá? Então, ministério.
Quantas vezes você já ouviu, qual é o seu ministério? Né? E se você perguntar para alguém religioso, você vai ouvir uma série de coisas que ele vai dizer que é ministério. Ah, meu ministério é tal coisa, meu ministério é cantar, meu ministério é pregar, o meu ministério é isso, meu ministério é aquilo. Mas qual será o verdadeiro ministério da igreja? Nós vamos falar sobre isso, sobre templo, sobre o que acontece conosco como templo. Tem dia que nós estamos o quê? Muito animados. Sim ou não? Muito animados. Hoje eu vou ganhar o mundo para Jesus. Sei lá, você teve um sonho, ouviu um filme, ou leu um versículo que falou com você, você fala, hoje eu vou ganhar. E não acontece assim. Aí você fica o quê? Desmotivado. Muitas pessoas nós encontramos hoje que participaram de igrejas e hoje não estão paradas. Né? Como é que a Bíblia trata isso? A Bíblia trata falando do templo. O templo construído por Salomão, uma das primeiras ordens de Salomão foi trazer a arca de Deus para dentro do templo. Você já leu sobre isso? O que significa a arca? A arca significa a presença de Deus. Não é isso? O que aconteceu com o templo de Salomão? Bom, vamos lá então. O povo que Deus escolheu. E isso irrita muitas pessoas. Por que Deus escolheu Israel? Porque Deus quis. Deus escolheu Israel, um povo que não era povo. Deus transformou num povo, uma grande nação, uma nação temida. E deu uma ordem para Israel. Não tem outros deuses além de mim. O que Israel fez? Adorou uma porção de deuses, de falsos deuses. Qual a consequência disso? Falar de templo, o templo foi derrubado. E o povo virou escravo. Eu estou lendo Esdras. Você já leu Esdras? Esdras, o livro de Esdras fala da reconstrução do templo. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre a reconstrução. Pessoas tinham um ministério e hoje não tem mais. O templo está derrubado. O seu ministério está parado. Assim como o templo ficou parado muitas décadas, tem pessoas que estão paradas com o seu ministério. E Deus hoje quer que você ouça para que você volte a produzir para o reino. Né? Pronto, lá vamos falar de produção para o reino. O que será que esse pastor vai falar de produção para o reino? O que é mais importante para Jesus Cristo? Templos, valores, conquistas ou vidas? Jesus morreu por quê? Sofreu, morreu e ressuscitou por causa do quê? De vidas. O nosso ministério tem que ser esse, vidas. E para que eu possa ganhar vidas para o Senhor, eu preciso estar nesse ministério. O ministério do Evangelho do Reino. Quantos anos você demorou para ler nos Evangelhos que Jesus pregava o Evangelho do Reino? Eu demorei muitos anos, até que eu me deparei e Jesus pregou o Evangelho do Reino. Eu falei, mas qual é o Evangelho do Reino? Vamos pegar aqui os versículos para a gente não sair muito fora. Lá em Esdras 1:3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, ou seja, Deus já tinha anunciado que ele iria reconstruir o templo que Nabucodonosor havia destruído. Deus já deu essa palavra que vai reconstruir, vai reedificar o teu ministério que está parado. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia,
o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Deus, então, deu ordem para que o templo fosse restaurado. O que tem no templo mesmo? A presença de Deus. Bom, pode ser que alguém que esteja aqui, ou principalmente quem está assistindo pelas redes sociais, que quis voltar ao seu ministério. Ouviu o chamado de Deus. Mas algo ou alguém fez com que você parasse de novo e você está parado. Mais uma vez a palavra do Senhor fala que quando Ciro deu a ordem, bom, se Deus deu a ordem, tem que ser cumprida, não é isso? Então, ali, o povo que estava cativo, que era cativo, foi liberto para voltar a Jerusalém e reconstruir Jerusalém, o templo, os muros. É claro que desperta a atenção daquele e daqueles que não querem que o teu ministério, daqueles que não querem que o templo seja reconstruído, para tentar impedir você de ter seu ministério de volta. E olha só, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel. Zorobabel, então, era encarregado ali de gerenciar a reconstrução, tá ok? Então, esses homens chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos nesses dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. Bom, aqui o Senhor está fazendo uma alusão. O teu ministério é dado por Deus, e somente a Ele você deve prestar culto. Quando o inimigo ele não consegue diretamente impedir você, ele vai usar pessoas que você conhece, que não servem a Jesus Cristo, não servem ao Deus vivo, mas servem a outros deuses, para dizer para você que vai te ajudar. Vai ajudar você a voltar à igreja. Vai ajudar você a pregar de novo. De quem é que você precisa? De pessoas que servem outros deuses ou do próprio Deus? Deus é que vai levantar as pessoas para te ajudar. Não estou dizendo para você desprezar as pessoas, mas para que você não aceite essa ajuda, que você não precisa da ajuda de pessoas que não servem a Cristo. Na realidade, são elas que precisam de você. Mas tentaram isso. Aqueles homens que não queriam que levantasse o templo, que restaurasse o templo, foram tentar enganar o povo de Israel, dizendo: deixa a gente ajudar vocês. Nós vamos ajudar vocês. Mas a intenção deles era atrasar, era que não fosse reerguido, que não fosse restaurada o templo. A intenção do adversário sobre sua vida, você que está com o ministério parado, é que você nunca mais volte ao ministério que Deus te deu. Essa é a intenção do diabo. Muito bem. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. Quantos conselhos já te deram? Esse negócio de igreja é bobagem. Esse negócio de salvação não tem. O bom mesmo é aqui na terra. Você tem que aproveitar aqui. Deixa de pensar essas bobagens. Aproveita a vida. Vai ser feliz. Era isso que o povo falava ali para os trabalhadores do templo. Não fique edificando isso. Daqui a pouco vai vir outro povo, vai derrubar de novo. Todo esse trabalho que vocês estão tendo não vai valer de nada. Olha, pega os tesouros que o rei deu para reconstruir e use. Seja feliz. Essa não é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão morrendo ao nosso redor.
As pessoas estão indo embora. E as Escrituras dizem que aqueles que vão embora sem Jesus vão para o inferno, vão para a morte eterna. Ai, pastor, o irmão verdadeiramente acredita que existe um local de fogo e que as pessoas vão ser queimadas ali, vão sofrer? Bom, eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inferno foi criado por Deus para lançar ali o diabo e os demônios. Ali há tormento dia e noite. Mas, infelizmente, a Bíblia também diz que ali serão lançados todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ali é um lugar tão terrível que a Bíblia faz uma alusão dizendo que ali é como um local que as pessoas estão ali para ser comida pelos vermes e os vermes nunca morrem, dando a impressão de tormento eterno, escuridão, dor, sofrimento. Sabe o que significa dor, sofrimento eterno, angústia eterna? Sabe o que significa isso? A ausência de Deus. Nesse local, é o único local onde Deus não está. E é para lá que vão as pessoas que não são salvas. Não por vontade de Deus, mas por escolha. E esse é o nosso ministério. Não permitir que essas pessoas continuem caminhando para lá. Como nós temos dito aqui, ação de graças. Eu amo essa pessoa. É meu amigo, minha amiga, minha colega. Né? Hoje não vou falar mais, mas antes era assim, essa é minha colega. Hoje essa é minha amiga, né? Minha amiga, meu amigo e tal. Você ama seu amigo? Eu amo, puxa vida, amo de paixão. Já falou de Jesus para ela? Não, ainda não. Então você quer que ela morra? Não, eu amo. Mas você não falou para ela de Jesus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho significa o caminho, um único caminho. Se você não falar para ela, não mostrar o caminho, ela continua no caminho que ela está. E no caminho que ela está é o caminho que leva para o inferno. Então, se você ama essa pessoa, tenha uma ação de amor. E fale de Jesus para ela. E eu vou dizer para você a maneira certa de falar de Jesus para uma pessoa. Que o Senhor nos ensinou. Uma das maiores armas do adversário, para aqueles que estão com o seu ministério parado, é o que aconteceu aqui, olha. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Aqueles que não gostam da gente, aqueles que odeiam você, porque você é cristão, eles vão te acusar. E como o seu ministério está parado, você está fragilizado, a acusação tem um efeito devastador na sua vida. É ou não é? Acusação. A Bíblia diz que quem nos acusa de dia e de noite diante de Deus, quem é? Está lá em Jó, não é isso? O diabo vai e nos acusa. Olha, seu filho fez isso, aquele fez aquilo outro. Quem acusa é o diabo. Nós precisamos, hoje foi lido aqui, Colossenses 3, nós precisamos nos desfazer de certas coisas que nós temos. E alguns de nós, ou vamos dizer todos nós, ainda em determinados momentos a gente gosta de acusar os outros. Vamos tirar isso da nossa vida. E não vamos aceitar a acusação também. Porque a acusação não vem do nosso Deus. A acusação é para tentar nos parar. Recuse a acusação, porque Deus não te acusa. Deus quer restaurar o teu ministério nesta manhã. Então cessou a obra. Olha só o que aconteceu quando você. Essa parte ruim, né? De Esdras. Eles conseguiram fazer parar a obra do templo. Aqueles homens de Israel que já tinham experimentado, que temiam a Deus, todos felizes, tentando reconstruir o templo, por causa das acusações e das artimanhas dos seus inimigos, pararam de construir o templo. Pararam. Eu sugiro que você continue lendo Esdras e você vai se alegrar. Agora você está triste. E parou. Assim como muitos de nós paramos o nosso ministério, estamos cabisbaixos, espiritualmente falando. Essa é a ideia do inimigo a nosso respeito, nos parar. Eu sei que você vai lembrar que lá que está escrito que o diabo ruge como leão ao derredor, está esperando uma chance para nos tragar. Mas o que mais o diabo quer
é nos parar. Mais do que nos matar, ele quer nos parar. Porque se o diabo nos matar, o que acontece conosco? Nós vamos nos encontrar mais cedo com o nosso Deus. Aí vai se cumprir o que Paulo falou, né? Semana passada nós falamos sobre isso. Paulo disse o quê? Eu quero muito estar com meu Deus, porque lá é muito melhor. Imagina Paulo falando isso para nós, chega aqui. Não, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, é muito melhor estar com Deus, eu estou querendo ir para com Deus. Né? Porque lá nem se compara com aqui. Mas em compensação, olho para vocês e desejo ardentemente que vocês sejam salvos. Desejo ardentemente que outras pessoas que eu ainda nem fui sejam salvas. Então, por amor a essas pessoas, eu vou ficar aqui um pouco mais. E o diabo sabe disso. Então ele quer nos parar. Se ele conseguir parar o nosso ministério, pessoas não vão encontrar Cristo. E esse é o grande trunfo que o diabo tem. Ele tem parado muitos cristãos. E muitos cristãos não sabem como fazer para pregar para aquela pessoa que ama. Já falei. Já preguei. Até briguei mesmo com essa pessoa, mas não tem jeito. E aí você fez o quê? Eu desisti. Olha só, parece santo, mas não é, viu, irmãos? Não é santo, viu, Dalice? Entreguei na mão de Deus. Às vezes tem cabimento. Deus te dá uma coisa para você fazer. É só, não, senhor, faz o senhor. Não entregue as pessoas na mão de Deus, porque Deus entregou eles na sua mão para você pregar o Evangelho. Nós vamos dizer para você como você vai fazer isso. Entendeu que parou aqui o ministério? Parou a reconstrução do templo? Entendeu que parou? Quem é a causa de ter parado a reconstrução do templo? Os inimigos. Quem é o responsável por o teu ministério ter parado? O inimigo. Não são as pessoas. Você simplesmente deixou. Leia Esdras 4. Aliás, é 4, né? 4 ou 5, você vai se alegrar. Bom, o templo, então, no templo havia a presença de Deus, através da arca. Mas nós sabemos que esse templo foi destruído de novo. E nós sabemos também que o Império Romano foi destruído, o templo, destruiu as muralhas. E o que aconteceu com os soldados? Igual no filme do Indiana Jones, foi isso que aconteceu? Foi? Não aconteceu nada com eles. Eles voltaram ainda como heróis lá para Roma. Tem uma... Para quem foi para Roma, eu quero ir para Roma para ver isso daí. Tem o Coliseu e tem lá um monumento exaltando Ciro, que derrotou os judeus e levou eles cativos. Tem lá, não aconteceu nada com eles, eles derrubaram o templo. Então esse não é o verdadeiro templo de Deus. Só depois de Jesus, depois do sacrifício de Jesus, que o Senhor revela o verdadeiro templo. Aqui, ó, em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? A presença de Deus, o Espírito Santo. Aonde que Deus habita em nós? Deus habita no meu coração, pastor. Isso aí é poético, mas explica isso aí, negócio de habitar no coração. No coração que tá lá, o Espírito Santo está ali. Não, ele habita no meu corpo, no seu corpo, que Deus disse que é efêmero, que precisa ser transformado. É isso que aí que Deus habita. Eu nunca tinha pensado nisso, pastor. Onde é que Deus habita então? Bom, primeiro você tem que saber que Deus habita em você. Onde que Deus habita? A Bíblia diz o seguinte: quando Jesus voltar, ele quer achar que nós estejamos preparados, corpo, alma e espírito. Onde que Deus habita? Na nossa alma. Na nossa alma que já foi resgatada pelo Senhor. Porque na nossa alma habita o quê? Tem o que na nossa alma? Os nossos valores, a nossa memória, nossos sentimentos, está na nossa alma. Então ali que o Espírito Santo mora, habita, e é ali que ele nos ensina, é ali que ele nos dirige. Paulo tinha um desejo, um desejo muito grande, e ele achava, só pode vir de Deus, eu quero pregar naquele local ali. E o Espírito disse na alma de Paulo
Não é ali que eu quero. Eu quero que você vá para a Macedônia. Você já leu esse texto? E Paulo ouvia o Espírito Santo e obedecia o Espírito Santo, que ele falou, eu quero ir para lá. Mas o Espírito disse, vai ir para cá. Para onde eu vou? Vou para onde o Espírito me mandar. Porque eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo me dirige, me ensina. Bom, hoje você já aprendeu aonde que o Espírito Santo habita em você. É por isso que às vezes a gente não faz o que o Espírito nos manda fazer. A gente faz o que nós achamos que é certo. E esquecemos de perguntar para Deus, para o Espírito Santo, Senhor, eu acho que isso é o certo. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. E saio fazendo. Eu não espero. Como foi falado aqui hoje, nós estamos querendo, a geração de hoje quer tudo para ontem. E não gosta de ouvir? Não. Só Deus para mudar isso aí, não é? Se Deus mudar, a geração vai mudar. Bom, mas eu estou devendo para você como é que eu vou pregar, né? Tá bom, então vamos lá. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quanta coisa você ouviu sobre esse versículo? E esse versículo fala exatamente sobre a restauração do ministério. Nós queremos ter o nosso ministério reavivado, mas a gente não sabe como pedir. Então peça ao Espírito Santo que interceda, peça ao Espírito Santo que renove. Porque nós não sabemos, por isso que é inexprimível, a gente não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E ele quer restaurar o teu ministério hoje. Olha, como é que eu prego então a salvação para aquela pessoa? Como é que eu vou usar o meu ministério que Deus me deu no dia que eu fui salvo para salvar vidas? Você já me disse aqui, quando digo você é porque eu já ouvi de alguém. Eu falei 1, 2, 3, olha, eu estou cansado de falar de Jesus. E a pessoa não quer saber. Aí sabe o que eu fiz, pastor? Falei, o que você fez? Coloquei na mão de Deus. Parece bonito, né? Parece que depois que a pessoa fala, coloquei na mão de Deus, ela está esperando uma salva de palmas. Né? Não vai acontecer. Porque Deus deu esse ministério para você. Nós estávamos em casa alguns meses atrás e nós recebemos a visita do irmão querido. E Deus ali, já que eu não tinha entendido o que Deus tinha me falado, usou o irmão e me disse, quando você for falar de alguém, quando você quiser que alguém seja salvo, você precisa lembrar da palavra, da mensagem do semeador. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou, como é que a semente vai germinar? Como é que vai nascer a árvore? Como é que vai ter fruto? Eu falei, você tem que jogar a semente. Ele falou, não. Se você simplesmente jogar a semente, ela vai cair nas pedras, no meio das outras ervas, vai jogar, o sol vai queimar. Não é só isso, jogar a semente. É isso que você está fazendo. Você está jogando a semente, você está jogando a palavra. E está caindo num terreno seco, coração duro. Lembra que Jesus disse? Vocês falam de mim, oh Deus, Deus, mas vocês só falam da boca para fora. O teu coração está longe de mim, o teu coração está duro. E eu acredito que uma das palavras mais duras que Jesus falou para os fariseus foi, vocês não creem em mim porque vocês têm o coração endurecido. Por isso que vocês não creem em mim. E essas pessoas estão assim, não creem em Jesus porque o coração está endurecido. Não é o coração que bate, é a alma. A alma está ali endurecida, não quer saber, não recebe o amor. Note que as pessoas que não conseguem amar são aquelas que não conseguem receber o amor. Você já viu isso? Pessoas que têm raiva de todo mundo, sabe por quê? Porque elas não conseguem receber o amor. Elas estão blindadas do amor. Então você precisa o quê? Preparar a terra para jogar semente. Tem que ir ali afofar o chão, adubar. Quando estiver bonitinho, você joga a semente. O que acontece? Deus manda água e aquela semente começa a germinar e daqui a pouco deu a árvore e o fruto, e muitos frutos. Não é isso que é a palavra do semeador? É ou não é? Assim é a alma. Você está pregando para essa pessoa há tanto tempo e ela não recebe porque a terra está dura. Então,
Ele falou assim, eu falei, a pergunta é, e como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso para que o coração dessa pessoa seja preparado para receber a boa palavra? Ele falou, ore ao Espírito Santo e peça que o Espírito Santo faça isso. Peça uma, duas, três, daqui a pouco você vai sentir um desejo incontrolável de falar de Jesus para essa pessoa. O Espírito Santo diz, é o momento. Vai lá e fala. É quando você falar, a palavra vai entrar na alma daquela pessoa. O Espírito Santo vai dar entendimento para ela. Nunca ela entendeu o plano de salvação, ela vai entender. E o Espírito Santo vai conduzi-la a ela entender que ela precisa do perdão. E quando ela entender isso, ela vai ter a possibilidade de dizer sim ou não a Jesus. Só assim ela vai poder aceitar Jesus. Um coração endurecido não vai ter jeito. Esse é o seu ministério. Esse é o meu ministério. Esse é o ministério que o adversário das nossas almas, os inimigos de Deus, fizeram que fosse parado um dia. O ministério não é ir à igreja. O ministério não está na igreja física. O ministério não está na placa. O ministério está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a pregar o Evangelho. E nós temos oportunidade tranquila de pregar. Aqui, neste país, ainda conseguimos. Mas tem países que não pode. E mesmo assim é pregado. Por quê? Porque é ministério. Deus nos levantou para isso. E o que nos torna irmãos é Jesus Cristo. Não é placa de igreja. Não é maneira de se vestir, maneira de falar. Não é isso. Quem nos torna irmãos é Jesus Cristo. Essa palavra encontre um refúgio na sua alma. Que o teu ministério seja religado, seja restaurado nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Porque esse é o desejo do nosso Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.